Jack Fuchs, que tem uma veia cômica que a gente já explorou aqui no Livrada, também tem um lado muito denso, muito interessante que a gente vai explorar hoje no Livrada também. Livro de hoje, Jack Fuchs, Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer. Nome difícil, né? Mas bonito também. Esse livro aqui saiu pela Faria e Silva. Como eu disse, assim, eu não sei se é o último livro do Jack Fuchs, porque, cara, ele publica muito, né? O Jack Fuchs publica, sei lá, acho que um livro por ano, pelo menos. Esse livro aqui é um livro curto, ele tem 84 páginas, mas é um livro denso, tá? É um livro, assim, que precisa ter uma disposição ali para ler. Ele é estruturado da seguinte maneira, que ele já explica aqui no começo do livro, tá? Coloca aqui, ó. Aqui, a história das reminiscências do amor de um escritor por uma atriz. Restos, destroços, fragmentos de memória e instantes. Escombros do arrebatamento entre Jacques e Amy. E aí aqui a gente vai ter uma estrutura que se segue da seguinte maneira. São duas partes que se intercalam, que são endereçadas uma à outra, tá? E aqui o Jacques, né, o narrador do livro, se coloca aqui, né? E a Amy, que é essa ex-namorada dele, escrita aqui em itálico, devolve os pensamentos para ele. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte que diz o equilíbrio da atriz e a ausência do escritor. A segunda parte que chama a urgência da histérica e a fuga do obsessivo. E a terceira parte que é chamada Desmemórias. Essa parte escrita em itálico aqui. Nessas 3 partes a gente vai ter diferentes tipos de exploração de um relacionamento que chegou ao fim e que uma das partes não aceita o seu término, né? No caso, o Jacques. Por ele ter colocado o nome do narrador principal a partir do nome dele, e de ter camuflado o nome da amada só por uma letra, o M, dá pra gente inferir mais ou menos que isso aqui é uma história baseada do relacionamento que ele teve com a Maria Eduarda de Carvalho, aquela atriz, com quem inclusive ele fez uma espécie de documentário híbrido com aquele livro dele, Homenagem à Troá, que virou um ensaio acadêmico, o livro e um filme, né, um curta. E aqui ele está tentando, por meio desse diálogo, a essa ex-namorada, que não está efetivamente respondendo, né, a resposta dele também é ele que escreve, tentando não deixar o sentimento ir embora, ao que ele é respondido por ele mesmo, uma espécie de leitura um pouco mais concreta e um pouco mais real, um pouco menos ensejada, menos imaginada por esse narrador principal, tá? É muito engraçado porque aqui ele coloca, né, o equilíbrio da atriz e a ausência do escritor. E você vai ver que ao longo do livro ele vai tratar a relação dos dois a partir do papel social e profissional deles, né? Então, assim, o escritor vai ser tratado como um escritor e a atriz vai ser tratada como atriz. Eles não vão ser necessariamente pessoas eivadas de, enfim, sentimentos e de outras dimensões que não perpassam por esses dois papéis principais. De modo que aqui a gente tem uma espécie de entrelaçamento entre, né, uma mímese e uma diegese, né? uma espécie, né, um lado conta e o outro lado representa, mas é claro que aqui ele, por falar da atriz, ele também está representando, né? Ele está atuando como se ele mesmo, né, fosse um ator fingindo ser a ex-namorada dele, respondendo ele com duras doses de realidade, com duros choques, enfim, né, com reality checks, né, com essas leituras do relacionamento dele mais ao resto do chão, mas falando assim, não, isso não é nada disso que você está imaginando, enfim. E aí entra as grandes questões que importam ao Jacques nesse livro, que são essa relação íntima e, de certa forma, promíscua entre invenção e memória, entre a elaboração e a representação, vários aspectos dessa natureza que aqui estão entrelaçados nesses papéis das duas partes, né? Mas também no ofício do escritor, de não só lembrar e imaginar e representar e contar todas essas reminiscências desse amor, que é uma espécie de movimento que a gente acaba fazendo quando
enfim, acaba-se uma relação e vive-se uma espécie de luto mal resolvido, em que você precisa se aferrar um pouco mais a um papel, você precisa se aferrar um pouco mais a uma parte que você não quer deixar ir embora. Basicamente, a estrutura do livro vai ser essa, né? Aqui na segunda parte, chamada A Urgência da Histérica e a Fuga do Obsessivo, eles vão continuar um pouco isso, mas aqui já tratando dos dois a partir desses sintomas, se assim dizer, essa obsessão um pouco neurótica dele, né? De não aceitar a mudança, não aceitar a perda e etc. E a última parte, chamada Desmemórias, que é uma espécie de ajuste de contas dele com ele mesmo, em que ele vai tentar colocar para si mesmo a realidade que ele de fato viveu depois desse término, né? O que ele passou por isso. O que é interessante nesse livro, para além dessas coisas todas que eu já expliquei para vocês nessa sinopse longuíssima que eu dei. Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Esquecer trata justamente dessas questões, né? Enfim, o esquecimento, a lembrança, o perdão e uma série de outros sentimentos que são matéria-prima da elaboração psicanalítica, né, que para o Jacques é uma coisa muito importante, e de como esse discurso do livro, já elaborado, ainda assim atravessado por saltos inconscientes, por uma série de livre associações, por uma série de adjetivações que estão, como ele sugere, estão ligados à figura do narrador que está ali tentando elocubrar sobre essas questões todas, mas é uma história de amor, né? E é uma história de amor vista a partir do término dela. Então, para mim ficou muito essa ideia de que é um livro que, de alguma maneira, passa por todas essas questões com qual a gente tem que lidar em algum momento da nossa vida, né? A perda de um amor, a tentar, sei lá, como se fosse abrir a caixa preta da relação e verificar o que aconteceu, né? Aí tem o próprio livro Caixa Preta do Amos Oz, né? Que também trata um pouco desse material, de como essas coisas que você vive depois são retomadas por meio da elaboração psicanalítica, por meio da memória, etc., já enviesada e já tomada por esses sentimentos. De maneira que assim, é um livro muito denso, como eu falei, mas também muito honesto, no sentido de tentar se apegar a esses elementos da maneira mais humana que você pode fazer. E essa humanidade, ela é passada também por uma série de distorções, uma série de imprecisões, que aqui entram no papel da Amy, dessa ex-namorada, que, enfim, trata de organizar melhor a coisa sem passar por esse filtro afetivo da relação. Então, queria indicar este livro aqui para vocês hoje. Tá? É um livro curto, então a resenha também vai ser um pouquinho curta. Gostei muito de ter lido ele. Ele tem uma orelha, né, assinada pela Maria Homem, que fala um pouquinho sobre esse processo, né? Passeando da filosofia à psicanálise, da literatura à música e à matemática, citações vão saindo da boca dos personagens em cena para buscar decifrar esse enigma, que os amantes consigam descansar em paz, né? Exatamente esse senso de finitude e de encerramento dessa relação que o escritor obsessivo não consegue deixar passar. Então tá aqui. Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, tá? Do Jacques Fuchs, lançamento da Faria e Silva, tá? Então é isso aí, um abraço pro Jacques Fuchs, inclusive, que mandou esse livro muito gentilmente para mim. Então é isso, se inscreva no canal, ajuda a gente lá no Catarse, dá um joia, e é isso, um abraço e tchau. Let's ride.